Olá, seja muito bem-vindo a mais um TV D'Agostino Entrevista. Nos últimos dias, podemos acompanhar pela imprensa inúmeros ataques e manifestações à PEC 241 e à reforma do ensino médio. E hoje recebemos aqui no estúdio da nossa TV o vereador Toninho D'Agostino para falar um pouco mais sobre a sua opinião sobre a PEC, as ocupações. Vamos conferir. Olá, vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Uma boa tarde para você. Boa tarde aos telespectadores da TV D'Agostino. Estamos aqui para esclarecer e dar nossa opinião sobre essas questões. Tanto a PEC quanto a medida provisória, que estão sendo alvo de inúmeras manifestações em todo o Brasil, em vários locais, são mais um exemplo do descaso dos nossos governantes com as pessoas. Porque as leis estão sendo criadas de cima para baixo, sem considerar as pessoas. Ora, as coisas que eles estão buscando são coisas. E as pessoas são pessoas. As coisas não existem sem as pessoas. De modo que antes de você pensar numa lei, você tem que primeiro pensar no que é que as pessoas estão pensando sobre ela. Daí eles criam alguns fóruns onde só vão pessoas lá que estão informadas que aquele fórum existe, pessoas que estão interessadas na aprovação ou na reprovação, e a população, de um modo geral, não é informada. Muita gente, por exemplo, nem sabe o que é uma PEC. Muita gente. Proposta de emenda constitucional. A nossa Constituição é tratada como se fosse um caderno de rascunho. Nós já estamos nem há 20 anos da existência dela e já tem 100 emendas. Vão remendando. Ora, a Constituição é uma coisa séria. Não é um documento que possa vir a ser alterado a bel prazer. Depois, nós temos que ver que essas medidas do governo poderiam muito bem ser tomadas sem PEC nenhuma. Começar a pensar, nós vamos ver que não há necessidade nenhuma nem de PEC, nem de MP, nem de coisa alguma disso aí. São medidas administrativas que o governo pode muito bem tomar sem necessidade de mudar a Constituição. Por exemplo, a proposta de emenda constitucional que está sendo discutida limita o gasto público. Ora, é a mesma coisa que eu, sendo um dos trabalhadores que está por aí, entre os milhões que hoje estão desempregados, entre os milhões, que estão desempregados, esse trabalhador chegou na casa dele, o orçamento dele foi pela metade, digamos que a esposa continua trabalhando, digamos, né? Então, ele vai chegar para a família e dizer, olha, o gasto aqui está limitado. Limitado não, nós estamos ganhando menos. Nós temos que reduzir despesa. Reduzir despesa. Ninguém falou até agora em redução de gasto. Só se fala em limite de gasto. Não tem como um país funcionar desta maneira. Nós temos que pensar sim que o governo tem que ser mais enxuto, menos despesa, e a população tem que ser informada que não existe almoço grátis. É necessário que todos façam a sua contribuição, já que o país foi lançado num abismo, do qual ainda nós não encontramos o fundo. Basta andar por aí pelas empresas, você anda pelas ruas, você vai nas áreas comerciais e vai ver quantas lojas estão fechadas com placa de aluga-se há meses. Até quando nós vamos para essa situação? Até quando nós aprendermos a sermos uma nação? Hoje, nós estamos num país onde há disputa de bandeirinha. Essa bandeirinha aqui é melhor, aquela outra bandeirinha é melhor. E assim vai a discussão que se já rola há 20 anos. Não é possível que você tenha um país para ser administrado para um grupo de pessoas que está com aquela bandeirinha. A bandeira que tem que ser buscada
e que tem que ser respeitada é a bandeira nacional. Essa bandeira é a de todos e não de um grupo de indivíduos com ideias ou com atividades específicas. A democracia ela tem que ser ampla. As pessoas têm direito de opinião, mas a opinião delas não deve prevalecer sobre as demais. Todos têm que ser respeitados, todos têm que ser incluídos. Vereador, eu vou voltar um pouquinho na sua fala, na parte em que o senhor fala sobre limitar gastos e reduzir despesas. Vamos explicar para o nosso espectador de uma maneira mais clara, para aquele pai de família que está nos assistindo, aquela mãe de família, reduzir gastos em casa e o que seria reduzir gastos no nosso governo. Então, para uma fácil compreensão, eu fiz a analogia de reduzir gastos em casa. Então, por exemplo, se a pessoa perdeu o emprego, ela estava acostumada a ir todo fim de semana, viajar, ir em restaurante, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir isso. Já não vai fazer mais. Então agora você pega um governo que tem inúmeros gastos que são supérfluos. Por exemplo, publicidade e propaganda, inútil. Tem propaganda interessante? Tem. Mas tem que cortar aquela que é inútil. Tem viagens de avião para lá e para cá, que todo mundo conhece, não é? E assim por diante. Inúmeros cargos comissionados sem a menor necessidade, apenas para pendurar cabide. São coisas assim que o governo tem que começar a cortar. Departamentos que não servem para coisa alguma. ONGs que são patrocinadas para não fazer nada. E assim por diante, quando começa a analisar a utilidade das coisas, nós vamos percebendo que, bom, eu estava fazendo isso. Mas agora eu tenho um limite aqui, eu não posso gastar. Então eu tenho que tirar essas coisas aqui que não estão tendo utilidade alguma ou que estão tendo pouca utilidade. E eu tenho que me esforçar para melhorar a qualidade daquelas que são essenciais. Que tal, por exemplo, melhorar a qualidade da saúde pública? Esse é um item essencial. Outra coisa, que tal nós melhorarmos o sistema de transporte? Precisamos, né? Então, que tal a gente melhorar a qualidade de outros inúmeros serviços públicos? Reduzindo gastos e tornando as coisas mais eficientes. Para isso, é necessário que os governos sejam de qualquer nível, federal, estadual, municipal, façam choques de gestão, coloquem profissionais e esses profissionais têm que ser respeitados, porque uma coisa é aquilo que se precisa fazer, outra coisa é que o político gosta de falar. São duas coisas bem separadas. Então, é preciso terminar com essa mania de catança de voto, vamos chamar assim. O político entra hoje no cargo, ele já começa a trabalhar para a próxima eleição. Ele não se concentra no que ele tem que fazer. E isso sem falar naqueles que são indevidamente escolhidos, com falta de representatividade, que chegam lá unicamente para se valer do dinheiro público, para fins pessoais. E nós conhecemos bem isso, né? Vereador, agora já esclarecido o que pode ser feito, para que as pessoas possam entender até melhor a questão da PEC, eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente sobre a questão da ocupação. Eu tenho aqui informações de que já são mais de 1.200 escolas em todo o Brasil, 57 universidades e institutos federais, inclusive uma Câmara Municipal, no caso, a Câmara Municipal de Guarulhos. Eu acredito que a execução do seu trabalho possa ter sido influenciada, de certa forma atingida, por conta dessa ocupação. Hoje nós estamos no 6º dia da ocupação, né, da Câmara Municipal. Então comenta com a gente, por favor, o que o senhor está sendo afetado diretamente com essa situação? Bem, a questão da ocupação da nossa Câmara Municipal aqui em Guarulhos, ela
está sendo trabalhado em duas vertentes aí. Alguns defendem o quê? Bom, esse grupo aí invadiu a Câmara e eles devem ser jogados para fora, e porque lá é um lugar de respeito, etc. e tal. Concordo. Mas eu também tenho que concordar com o outro lado. Nós temos que prestigiar a nossa juventude. Os nossos jovens estão, queiramos ou não, eles estão ficando cada dia mais politizados. Isso é ótimo para o país. Ótimo. Ainda que essa politização não esteja muito correta, não sou eu que vou avaliar isso, mas é o futuro, eles estão participantes. E se eles estão participantes, nós que estamos com mais idade, somos adultos e tal, nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar. Como nós respeitamos os nossos filhos, como nós respeitamos os nossos alunos, nós temos que respeitar. Uma opinião, às vezes, totalmente fora da casinha, né? Como o jovem gosta de dizer, muitas vezes é a solução para um grande problema. Nós precisamos aprender a ouvir. No entanto, o outro lado diz, não, mas espera aí, eles não tiveram educação nenhuma, foram entrando lá na Câmara, tomaram o microfone do presidente. Bom, isso está errado, claro. Os jovens têm que começar a entender que protesto é uma coisa, falta de respeito é outra completamente diferente. Então, não vamos passar a mão na cabeça do pessoal que ocupou a Câmara. Porém, por outro lado, também não podemos simplesmente tratá-los como ninguém. Temos que tratá-los também com respeito, inclusive para dar a eles o exemplo, né? Mas tudo também tem um limite. Eles já estão lá há 5 dias, ou 6, se eu não me engano. Hoje é o 6º dia, né? Eles estão lá há 6 dias. Obviamente, isso já está saturado, já deram o seu recado. Essa questão aí de 1.000 e não sei quantas escolas, blá, 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 isso é conversa mole, certo? Porque não tem como conferir esse número. Pode ser mais, pode ser menos, nós não sabemos. De qualquer modo, nós temos que respeitar o que está acontecendo aqui, agora, no nosso município, que é essa questão aí da Câmara. A Câmara tem que restabelecer a sua autoridade, ela tem que demonstrar que a autoridade existe e mostrar aos jovens que eles serão ouvidos a qualquer momento que eles quiserem, mas dentro da ordem, com respeito às instituições que estão fundamentadas não só na nossa lei orgânica, como também na Constituição Federal e em toda a legislação. Porque você vai protestar só na Câmara. Nós temos o Executivo, que não tem ninguém invadindo lá. Nós temos o Judiciário, não vejo nenhuma invasão no Judiciário. Então, é preciso que nós nos perguntemos, por que a Câmara? Por que a Câmara? É uma casa do povo. Então a casa do povo recebe o povo. Mas nós não podemos nos distanciar também da questão da segurança pessoal daqueles que são os verdadeiros ocupantes da Câmara, que são o presidente da Câmara, os vereadores, os funcionários da Câmara que ficam expostos. É preciso, como nós já estávamos conversando há algum tempo, que se tomem medidas de segurança, não para expulsar os jovens, como diz na gíria aí, descer a borracha neles, né? Não, nós temos que tomar medidas para evitar que essas coisas aconteçam. Por que a pessoa pode entrar na Câmara Municipal de qualquer jeito, em qualquer lugar que você vai? Hoje em dia, você vai num condomínio, ou você vai num hotel,
num banco. Você tem um lugar, principalmente quando reúne várias pessoas, você tem lá uma entrada que determina se você está carregando algum tipo de metal ou não, não é? Determina que tipo de pessoa está sendo abrigada ali dentro, com identificação, com foto. Inclusive, vereador, existem até seguranças que intimidam a pessoa fazendo uma revista, pedem para olhar bolsa, e isso não é uma prática na Câmara, procede? Com certeza, não é mesmo. E também não precisamos chegar nesse extremo, mas tem que ter um mínimo de filtro, porque os vereadores estão lá trabalhando e sabem, hoje o político ele é alvo. Não só de crítica, como de tudo quanto é coisa. Nós tivemos a eleição mais sangrenta dos últimos, sei lá quantos anos aí, que não se ouve falar. Foram mais de 60, se eu não me engano, assassinatos durante essa eleição do primeiro turno. Os vereadores ficam lá expostos a todo tipo de ataque, ou ficam vulneráveis, digamos assim, porque é casa do povo. É casa do povo, não é casa da mãe Joana. Diferente. É a casa do povo, o povo que seja educado e compareça à Câmara, proteste, manifeste a sua opinião. Quer xingar o vereador, fica à vontade. Só que assim, dentro de uma ordem, dentro de um respeito às instituições constituídas. Afinal de contas, são autoridades que estão ali dentro. Vereador, o senhor concorda então com a frase que traz a nossa bandeira? Ordem e progresso. Sem a ordem não existe o progresso? Com toda certeza. E a nossa juventude está faltando justamente isso aí. Nas escolas está faltando educação moral e cívica. Não é? É uma matéria que consideraram dispensável, mas hoje nós estamos vendo que ela nos faz falta. Não é? Educação moral e cívica. O indivíduo tem que entender que acima de qualquer bandeira existe uma nação. E que dentro dessa nação existem pessoas, e essas pessoas comungam de um mesmo espaço, comungam de umas mesmas necessidades, e elas querem o quê? Paz e trabalho juntas. Aqueles que deturpam essa ordem têm que ter a disciplina para corrigir. Tá ok, vereador. Nós agradecemos sempre a sua participação, que abrilhanta nosso programa, contribui com as informações que o senhor traz. O senhor quer finalizar deixando alguma mensagem aos jovens, às pessoas que têm acompanhado toda essa manifestação? Quero sim. Jovens, vocês são a nossa esperança, porque nós já estamos estragados, né? Mas vocês podem realmente fazer um Brasil melhor. No entanto, não cometam o erro que nós cometemos no passado, sair protestando à torta direito, não. Estudem primeiro o que é que você quer. O caso da PEC, por exemplo. Eu vi um monte de gente protestando sobre PEC. Mas qual a parte da PEC que não te agrada? Tem que dizer. Medida provisória, que trata do ensino médio. Em princípio, eu achei uma medida bastante interessante. Mas ouvindo o protesto dos jovens, eu vejo que ela necessita de correções. Não é? Então, é o que eu disse no início. As leis têm que ser construídas de baixo para cima. Uma lei sem alma é uma lei morta. E a alma da lei é a opinião das pessoas. Sem essa opinião, não existe lei. E a lei é para todos, não é, vereador? Com toda certeza. A lei é para todos, como eu disse, né? Se nós queremos, se nós desejamos ser uma grande nação, primeiramente nós temos que aprender a ser um grande povo. Assim nós terminamos mais um TV D'Agostino em entrevista. Muito obrigada pela sua audiência. Vereador, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.